Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo do horário que a gente postar o vídeo. Estou aqui com um grande amigo, José Roberto Souza, professor de História e Geografia da Rede Ensino, pós-graduado em Pensamento Político e Filosófico. É isso? José é um grande amigo que eu fiz de educação e eu fiz questão de entrevistá-lo aqui no nosso canal. Meu primeiro entrevistado é o José Roberto. José Roberto, seja bem-vindo, tá? Obrigado, Renato. Privilégio, né? Poder aprender um pouco e compartilhar um pouco, né? E vamos adiante, vamos ver as perguntas aí, vamos ver as que eu souber responder, as que eu não souber, eu vou pesquisar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais, vai fazer bem. Certo. Zé, um dos grandes papéis destacados, principalmente na questão política e filosófica, é a questão do rei. Como você enxerga isso na questão do Brasil, principalmente a partir de Dom Pedro II? Olha, no Brasil, Dom Pedro II foi uma referência, inclusive, né? É o que explica a boa lembrança de muitos que tentam resgatar esse período, porque ele exercia o poder moderador, ele seria o quarto poder, né? Para impedir os abusos dos outros poderes. Acho que faz falta, inclusive, nos dias de hoje, né? Um poder respeitável e que tivesse bom senso. E ele era um grande filósofo, né, era um grande pensador e pensava as questões como um todo. E às vezes as paixões acabam sendo tendenciosas, né? A gente viu, né, que quando a justiça se apaixona e começa a tender, ela perde, se desgasta, assim como acontece com o presidente ou com os outros poderes, né? Talvez essa figura fizesse falta nos dias de hoje. Certo. No Brasil existem vários projetos, né? Inclusive quando derrubaram o imperador, os projetos republicanos. Mas esse período histórico brasileiro atual tem sido falado em parlamento. Como você enxerga essa questão do parlamento, tendo em vista a questão da monarquia parlamentarista inglesa? Olha, o parlamento brasileiro, eu não sei se a gente tem essa maturidade política, porque a gente elege celebridades, a gente elege personagens, a gente elege pessoas engraçadas e nem todos eles, muitos deles aprendem o jogo político lá dentro. Eles aprendem que precisam saber negociar. A nossa política ela é moldada na prática. Muitos assuntos políticos são... nós vamos pega várias referências políticas que nós temos, eles foram negociadores depois que entraram no jogo. E é diferente de como você falou, o parlamento inglês, né, onde já tem uma tradição, onde existe uma carta magna respeitada. Hoje em dia você ouve muita gente falar em acabar com a Constituição, desrespeito às leis, fim de poderes judiciários, essas coisas. Então, acho que a gente ainda não aprendeu, nós não temos a mesma maturidade. Então, parlamento hoje no Brasil não seria, eu acho que não daria muito certo, não. Palpite, opinião minha. Tá falando em maturidade, você citou maturidade, a nossa república é uma república jovem, né? Então, você acha que a nossa república, você falou em maturidade, ainda é uma república imatura? Né? Basta ver as questões dos golpes que ocorreram, o primeiro golpe contra o Dom Pedro, o segundo, depois o golpe de 30, chamam de revolução, mas é um golpe, o golpe de 45, o golpe de 64, o golpe de 2016. Como você enxerga essa questão dessa imaturidade no caso da nossa república? Na verdade, isso faz parte da nossa história, né? O Brasil sempre foi um país que manteve sua unidade pela força, praticamente. Não é regra o jogo democrático como forma de unidade. Muito pelo contrário, quando dentro do jogo democrático as questões regionais pesavam mais do que o todo. É aí que entrou em vários momentos da história, isso que você citou, a influência do exército, a força, como uma forma de unidade nacional. A gente não pode desprezar a importância do exército por isso. Se o Brasil hoje tem o desenho que tem, muito se deve à estrutura militar, à força mesmo. Por quê? Porque pelo jogo das negociações, o Brasil talvez tivesse se dispersado em várias republiquetas, como aconteceu na América Espanhola. Já, quando a gente fala em República Brasileira, as pessoas sempre falam na questão do complexo de vira-lata, né? A ideia de achar que o povo brasileiro se achar um vira-lata. Como você enxerga isso e de que forma os Estados Unidos têm esse papel, já que os Estados Unidos sempre teve uma relação conflituosa
com a América Latina? Bom, é que depois da independência norte-americana, depois da emenda Monroe, América para o americano, né, a declaração de que a América era o quintal, né, a América ao sul e central era o quintal norte-americano, eles se sentem os Big Brothers, né, os grandes irmãos, e que todo o continente é um protetorário deles. Então, essas intervenções, eles entendem que é para o nosso bem, porque nós não temos a maturidade e a vivência que eles têm. Naturalmente, nós seríamos incapazes, em alguns momentos, daí a necessidade de intervenção, de vez em quando, em algumas situações. Outra questão interessante na questão da República é a questão do comunismo, né? Nós sabemos muito bem que o Partido Comunista foi fundado no Brasil em 1922, né? E desde então passou todo o governo Vargas na ilegalidade, né? A ditadura militar na ilegalidade, dentro de um contexto onde os conservadores, né, e os liberais haviam fundado a República, né, dando um golpe em Dom Pedro II, e os comunistas nunca conseguiram colocar o seu projeto em destaque. Basta ver o Luiz Carlos Prestes. Porque ainda há digamos assim, preconceito, né, digamos assim, em relação à questão do Partido Comunista no Brasil, tendo em vista a história? Olha, tem muito a ver com a educação mesmo, né? No sentido de o comunismo, até por aquela influência que eu citei antes, né, de quintal, nós somos quintal norte-americano. Perfeito. O comunismo sempre foi algo a ser depurável, algo a ser expurgado, não só no Brasil, mas em todo o continente. E depois da Primeira Guerra Mundial, vieram muitos fugitivos da guerra para o Brasil, e muitos com esse olhar mais, eu não vou nem dizer comunista, mas com um olhar mais buscando mais direitos sociais. E isso, quando chegou aqui, foi identificado como comunismo. Muitos deles buscavam se associar para conseguirem direitos, e essas associações eram os princípios do que nós chamamos hoje de sindicatos, né? Tanto é que vão surgir os sindicatos oficiais para esvaziar esses movimentos. Entendeu? Então, o comunismo, por uma questão histórica aqui no Brasil e na América, né, sempre foi algo a ser expurgado, algo mal, porque nós somos protegidos pelos nossos grandes irmãos, né? E eles assim o querem. Que irmãos, hein? José, outra questão da República, né? Vivemos aí 20 anos de ditadura militar, né? A partir de 64. Muito se falou na época, quando a ditadura foi, né, terminou a ditadura e teve início o processo de anistia e depois o processo democrático, que o Brasil havia refundado sua república. Você enxerga isso? Você acha mesmo que o Brasil refundou sua república? Ou essa república ainda não foi refundada? Ou ela nunca foi fundada de fato? Olha, a questão, o Brasil sempre foi um país, eu vou usar até uma expressão grosseira, tá? Um país de aristocratas. Sim. Né? Alguns grupos sempre foram privilegiados por uma questão de sangue, de linhagem, de herança, né? E esses grupos, eles são, até hoje, né? Se você for ver, acompanhar, a gente falou sobre a família real, né, no Brasil. Se você for ver, aqueles grupos que comandavam, muitos deles estão com sangue na política até hoje. Entendeu? Eles ainda têm muita influência. Mas por quê? Pela família. O Brasil, tem um pensador que faz um comentário engraçado. Ele fala assim, que o Brasil nunca teve alternância de poder. Teve os de dentro do poder e os de fora do poder. Os de dentro do poder eram conservadores porque queriam que a estrutura ficasse como ela está para manter os seus privilégios. Os que estavam fora do poder queriam insuflar as massas para que mudasse a estrutura para eles poderem ascender ao poder. Então, logo eles ascendessem ao poder, eles passavam a dialogar com os outros e se tornavam também conservadores para manter as massas sob controle. Mas, ou seja, é mais uma briga
entre um grupo que sempre participou do jogo político, que faz uso das massas, né, que são manipuláveis, de acordo com suas conveniências de momento. Perfeito. José, você tem sempre falar para mim, Zé Alberto, que a política é a arte de negociar. Você falou desde a Grécia Antiga, a arte de negociar seria a política, né, em si. A arte da negociação. Isso. Você acha que no Brasil existem grandes negociadores, políticos? Olha, realmente não dá para negar. Não dá para negar. Então a República tem se mantido, no caso, graças a essas negociações, a ditadura acabou por conta dessas negociações, a democracia se mantém viva por causa dessas negociações. Exatamente. É o jogo político que mantém a democracia no Brasil. Perfeito, José. Pelo uso da força, a democracia já teria caído. Não é a força que mantém a unidade nacional. Agora, sempre que se sente assim, que há essas convulsões, a força surge aí como um poder de... É o positivismo com força mesmo, né? Vamos manter a ordem para continuarmos progredindo. O 7 de setembro se aproxima, né? Nos próximos dias nós temos o 7 de setembro. Como você enxerga o 7 de setembro na questão da origem da nossa república, tendo em vista lá atrás, né, a proclamação da independência, né, embora tenha se instalado no regime monárquico, né? Como você enxerga isso? Olha, é uma data pátria importante, é lógico, né? Como um mito histórico, é sempre bom estar sendo recordada, valorizada, até porque a gente precisa de ferramentas de unidade nacional. Lembra que eu comentei antes? Sim. Que o Brasil tem muitas questões locais e acaba perdendo de vista um todo. Então, de vez em quando, a gente precisa de uma Copa do Mundo para trazer a unidade. A gente precisa de Olimpíadas para lembrar que aquele cara lá daquele outro estado lá também é brasileiro. Sim. Aquele estado que você nem sabe o nome lá, o cara também é brasileiro. Precisa dessas ferramentas de unidade. E o 7 de setembro é uma dessas ferramentas de unidade. Tem que ser lembrado. Assim como o dia do índio, assim como o consciência negra. Sempre, você precisa de ferramentas para lembrar, olha, nós somos um povo só, nós somos uma nação só. Não podemos deixar que as questões locais se tornem tão importantes a ponto de um todo ser abandonado. Entendeu? Bom, José, chegou a parte final, né, no caso, da nossa entrevista aqui, né? E chegaram algumas perguntas, tá? De algumas pessoas aqui, né? O Aquila, né? Que é um aluno nosso, né? Do segundo C, né, da escola aqui, mandou uma pergunta para você. Ele está falando sobre a questão do Exército, tá? O Exército sempre é aclamado, vou entre aspas, momentos de crise institucionais. A que se deve a isso, Zé? Organização, estrutura, previsibilidade, ordem. Perfeito. O Samuel, também do segundo C, que é amigo do nosso queridíssimo Máquina, pergunta o seguinte: professor José Roberto, por que a monarquia brasileira, tá, ainda é celebrada no Brasil? Por que existe ainda essa memória afetiva, essa questão da monarquia? Porque os resultados foram bons, né? O poder moderador foi muito importante na mão do imperador, e a caída, né, a queda do imperador foi mais uma decisão de elites do que das próprias massas. As massas tinham um apego emocional. Tem uma frase do Aristides Lobo, né, que ele fala, uma citação, que enquanto faziam a marcha, né, para comemorar a questão da República, o povo não sabia, né, estava a esmo, né? O povo na história do Brasil, o povo não é consultado sobre as questões políticas. São acordos políticos. Determinados grupos que negociam entre si. Perfeito, José. Chega aqui uma outra pergunta também do aluno Guilherme Kilgrave, terceiro C, tá? Ele está falando sobre o Getúlio Vargas, né, um pouco mais à frente da República. Professor, Getúlio Vargas realmente enterrou a República Velha? Olha, o Vargas ele é a modernização de uma estrutura que era agroexportadora, mas que era arcaica, que era mais colonial ainda. Ele trouxe a visão mais industrial,
incluir o negro no mercado de trabalho, a questão das leis trabalhistas. O Brasil se tornou um país muito mais moderno, mas vou até usar uma expressão melhor, se tornou um país mais contemporâneo depois. Existe na história do Brasil o antes e o depois de Getúlio. Ok? Você pode discordar das posturas dele, você pode ter todas as ressalvas necessárias, mas você não pode negar que ele mudou a história do Brasil. Existe o antes e o depois de Getúlio. Perfeito. Você citou o negro, e aí exatamente sobre o negro, essa questão aqui sobre o negro que você citou, que a aluna Júlia Merlin pediu para perguntar para você, tá? Qual o papel dos meios de comunicação no processo pós-abolição? Você acha que os meios de comunicação da época, os jornais, eles eram favoráveis à questão da abolição ou eles eram contra, assim? E, embora ela cita que tem ali em alguns livros que os jornais fizeram esse trabalho, e citou também a questão do processo de branqueamento e a origem das favelas e a queima dos arquivos da escravidão. O Gobinet. Isso. A questão é a seguinte: teve um tempo que existiu um medo de uma revolução haitiana no Brasil. Certo? Existiu um medo. Sim. Por quê? Porque com uma porcentagem menor de negros, teve uma revolução no Haiti. E o Brasil tinha uma porcentagem maior de negros do que no Haiti. Perfeito. Então a possibilidade era muito grande. Daí a ideia de embranquecer a população. Entendeu? Por quê? Porque quanto menor o efetivo negro, menor a possibilidade de uma revolta negra. Houveram revoltas, várias, né? Talvez o mais importante dos malês, no caso, né? Essa daí é a mais memorável, né? Sim. Mas, assim, houveram revoltas, mas não com a intensidade que poderiam ter alcançado. Entendeu? E você também fez uma pergunta anterior, como é que é? Sobre os meios de comunicação. Aí, os jornais da época. Olha, se você usar a lógica, a mesma lógica que você tem hoje, para aquele momento, os grandes proprietários eram os grandes proprietários de meios de comunicação, eram os grandes nas posições políticas, certo? E muitos deles eram grandes proprietários de escravos, terras. Então, eu não preciso dizer que aquilo foi... o Brasil fez mais a sua independência por pressões... a libertação dos escravos por pressões exteriores do que por interesses interiores. Inclusive, muitos desses entre aspas, que eu não vou dizer abolicionistas, mas que perderam seus escravos, exigiam do governo indenização, porque levaram aquilo como um pessoal. Por isso que a figura do imperador começa a ser desgastada, começa um massacre. Por quê? Porque para eles o negro era matéria, era uma coisa que me pertencia. E me tomaram aquela coisa. Eu tenho direito de ser indenizado por aquilo. E detalhe, isso está enraizado na nossa história. Então, muita gente ainda hoje tem dificuldade de olhar uma pessoa negra e entender que ela é igual. Sabe por quê? Porque não aprendeu a pensar desse jeito. Por uma razão histórica. Vamos imaginar. Quando se fala de... Vou pegar lá os princípios da Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Aqueles princípios valiam dentro da Europa. Mas aquelas mesmas nações não praticavam isso fora da Europa. Vou pegar até o modelo da França. Não praticava essa igualdade. Por exemplo, no Caribe, na República Dominicana, eles eram escravocratas. Os mesmos que falavam de igualdade na Europa. Igualdade entre os iguais. Entre os iguais. Perfeito. Entendeu? E essa mesma lógica vamos aplicar, né, no Brasil. O grupo dos iguais e outros não são iguais. Não importa. E quanto mais evidente as características, os traços, o cabelo crespo, a pele escura, fica mais fácil de você olhar e falar, você é diferente.
a igualdade apenas entre os iguais. Pegando esse gancho, Zé, o professor Roberto Mangabeira-Unger, né, grande filósofo, né, professor de Harvard, né, Pensador impressionante, desde 24 anos, né? gigante, cara. Ele dizia que o que ainda fazia ele acreditar no Brasil era esperança. Você tem esperança? Claro, claro. Nossa, o Brasil, sabe aquela frase antiga, o Brasil é o país do futuro? Nós estamos engatinhando, cara. Talvez uma das constituições mais modernas do mundo, mais ampla, é a nossa. Por isso que, quando a pessoa fala assim, olha, vamos derrubar, vamos acabar com essa Constituição, eu pergunto, você conhece a Constituição? Você sabe como é que ela é? A nossa Constituição, ela é maravilhosa, cara. Só que muita gente não sabe, não conhece, e eu pergunto, por que nos bancos de escola não são ensinados? Nós não temos uma disciplina, Constituição brasileira. Se o objetivo é que o povo conheça as suas leis, seus direitos, suas obrigações, eu acho que, nesse sentido, cabe espaço para isso. Você acha, Zé, assim, que existe uma política por trás de tudo isso para que as pessoas não tenham acesso, por exemplo, à Constituição, para quem não conhece a questão da história da República, a história dos símbolos nacionais, o fim da monarquia, tudo isso? Você acha que existe algo por trás disso? Ou é apenas um processo natural das coisas? O negócio dá tanto certo que não dá para acreditar que é uma fatalidade. O Brasil, de quando em quando, tem uma revolução na educação para desestruturar a educação. Se você for ver a história da educação, nunca é para transformar ou alinhar, é sempre para sacudir o negócio mesmo. Aí eu pergunto, será que isso é feito para funcionar? Se nós tivermos uma educação pública de qualidade, será que alguém vai pagar por uma educação privada? Faz sentido. Pois é, foram essas as questões mandadas pelos nossos amiguinhos aqui, tá? Quero agradecer aqui sua presença, muito enriquecedor, tá? Muito bom falar com você, sempre agregador falar com uma pessoa como você, seu conhecimento, seu caráter. E você não é só um professor e colega de profissão, você também é um amigo. Quero agradecer a sua presença aqui, tá? Obrigado, Renato. Até a próxima. Precisando de mim, dispõe, estamos por aí. Obrigado, Zé. Tchau. Tchau. Até mais.